Olá, como você está hoje? Seja bem-vindo à nossa sessão marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre estes temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Meu nome é Rafael Mendes e meu colega nesta entrevista é o João Estevão. Ambos somos psicólogos e idealizadores deste projeto. O nosso tema de hoje é a pandemia de insônia no Brasil. E para entender melhor sobre o assunto, nós conversamos com Mário de Felices. Nosso convidado é enfermeiro, especialista em áreas como urgência e emergência, saúde mental, gestão e enfermagem, docência em ciências da saúde e enfermagem do trabalho. Possui experiência em pronto-socorro adulto, no atendimento em unidades básicas de saúde e, atualmente, trabalha como enfermeiro no Centro de Atenção Psicossocial Adulto da Prefeitura Municipal de Barueri, em São Paulo. Além disso, faz parte de uma equipe multiprofissional que atua com atenção integral em saúde mental. Nosso convidado é pesquisador de temas sobre o sono. Possui mestrado com concentração em psicossomática e, em sua pesquisa, desenvolveu um trabalho intitulado Sono, Cronotipo e as Medidas de Circulação na Pandemia de Covid-19 no Brasil. Mário, seja bem-vindo. Para nós é um prazer te ter aqui hoje. Obrigado, João. Obrigado, Rafa. Eu quero agradecer esse momento que vocês estão e essa oportunidade que vocês estão me concedendo de falar sobre um assunto tão importante. Que legal, Mário. Realmente é um prazer te ter aqui. Então, para a gente informar os nossos convidados sobre o tema, Mário, como identificar um possível quadro de insônia? Existem tipos diferentes de insônia? Bom, a insônia geralmente ela é marcada especificamente por algum distúrbio no sono, diretamente. Então, alguma dificuldade que você tem durante o seu ciclo de sono. Existem alguns tipos de transtornos do sono. Existem também dois subtipos, as dissonias, que está mais focado na insônia, e as parassonias. Então, como a gente vai falar de insônia, eu vou focar só nas dissonias. A insônia, ela existe, a insônia inicial, que é quando você tem dificuldade para iniciar o seu sono. Tem a insônia de manutenção, que é quando você acaba despertando diversas vezes durante o seu sono. E a insônia terminal. A insônia terminal é quando você acorda muito antes daquilo que você deveria acordar. Então, você tem um sono inicial e intermediário, e no intermediário ele é rompido e você não consegue retomar esse seu sono. Certo. E o que é o ciclo, o ritmo circadiano do sono? Que é uma frase que um termo técnico a gente costuma escutar aí em entrevistas, em jornais, para a gente explicar para os nossos ouvintes. Sim, o ciclo circadiano, ou o ciclo claro-escuro, para ficar um pouco mais simples, ele é um ritmo que acontece dentro do nosso corpo, só que ele funciona baseado em duas coisas principalmente. O estímulo, que seria a luz ou a ausência dela, e o comportamento. O ciclo circadiano, ele vai meio que definir a forma, o início, o meio e o fim do seu sono, baseado no comportamento e na ausência da luz. Não sei se é importante que a gente faça uma explicação assim, um pouco mais aprofundada sobre esse ciclo, mas ele basicamente funciona no momento em que há a ausência da luz. Quando não há luz, os nossos olhos eles recebem essa informação e aí ele vai interagir com algumas estruturas do nosso cérebro para que comece a produção da melatonina, que é um neurotransmissor que a gente tem naturalmente,
que faz a indução do nosso sono, quer dizer, ele faz a gente se sentir sonolento para que a gente comece o nosso ciclo do sono. Mário, em 2003, uma matéria que foi lançada no G1 fala sobre uma possível pandemia de insônia que estaríamos vivendo no Brasil. Na sua percepção, você acredita que as pessoas dão a devida atenção a quadros de insônia ou tendem a ignorar um problema que pode ser grave e ter sérias repercussões na saúde física e mental? Então, realmente essa pandemia de insônia ou de dificuldade de sono ou de transtornos do sono, ela realmente vem existindo. O meu estudo no mestrado foi realmente voltado a identificar esse número dentro do Brasil. Foi uma pesquisa realizada no Brasil inteiro, um questionário para vários brasileiros, e a gente descobriu, identificou na realidade um aumento significativo dos transtornos, das dificuldades de sono, da qualidade do sono ruim. Antes da pandemia, a gente tinha números que estavam em torno de 56% da população com algum tipo de interferência no sono. E esse estudo, ele trouxe um número de 88,8% de transtornos do sono dentro da população brasileira. Quer dizer, é um salto significante em relação a essa muito qualidade. expressivo, né? As pessoas realmente têm algumas questões sobre identificar se é um quadro patológico ou se é simplesmente algo pontual. Por que eu digo isso? Porque existem alguns tipos de dificuldades para dormir quando você tem um estresse, quando você passa um dia muito complicado, e você tem 1 ou 2 ou 3 noites ruins de sono. Mas quando essa dificuldade ela vai se arrastando por certo tempo, aí as pessoas vão recorrer a um clínico ou a um outro profissional, simplesmente no sentido de buscar uma ajuda, uma medicação, geralmente. Tanto é que existem outras matérias que têm sido veiculadas sobre a explosão da venda de medicamentos indutores do sono, de medicamentos de manutenção do sono, e muitas vezes isso é usado de forma um pouco indiscriminada. Por que eu digo isso? Porque existem medicamentos específicos para todos esses tipos de insônia que eu falei no começo. Então, assim, as pessoas elas vão tapando o sol com a peneira, vamos dizer assim popularmente, e acabam não pensando nisso. Mas essas complicações que vêm no futuro, elas vão desde a desatenção, dificuldade de raciocínio, dor de cabeça, dificuldade de concentração. Então elas vão se acentuando com o tempo. E aí muitas vezes, como elas não são coisas assim diretamente relacionadas, então um dia que eu dormi mal é um dia que eu não vou estar bem, as pessoas tendem a relativizar isso, entendeu? Mais ou menos como se já que o sintoma não aparece imediatamente, então eu vou deixar para lá e vou colocando o band-aid em cima de um curativo em cima do problema. Ou seja, as pessoas não vão dando a devida atenção e vão procurando medidas paliativas. Isso pode, lá no futuro, cobrar um preço alto. É isso que você quer dizer? Com certeza. E assim, existem algumas... Teve um outro artigo que eu fiz uma pesquisa sobre o uso de outras medicações que não são indutoras do sono para você conseguir dormir normalmente. E assim, geralmente, uma droga de escolha que existe assim muito influente são os antihistamínicos, os antialérgicos de primeira geração, que tem um efeito colateral de dar sono. Então, assim, você imagina que você não está tratando o seu sono, você simplesmente está colocando uma coisa ali para te fazer dormir, mas não está pensando no problema, você não está se tratando, você não está descobrindo qual é a questão que envolve o seu sono, você simplesmente está
levando do jeito que dá. Mário, baseado nos seus estudos e no que você vem pesquisado, que fatores você identifica que podem levar a um quadro de insônia? Bom, basicamente existe duas características principais no sono. Uma delas é o estímulo, como eu falei no começo, e a segunda, e eu creio que seja muito mais importante do que a primeira, é o comportamento. Porque muito mais do que uma necessidade fisiológica, o sono é um comportamento também. Ele requer um comportamento. Então, assim, é muito importante a gente ter em mente de que se a gente não tiver um comportamento realmente, um método, vamos dizer assim, um pouco mais científico, se a gente não tiver um jeito de dormir, se a gente não tiver um preparo para dormir, a gente não consegue induzir o sono corretamente. A gente pode ter um sono quebrado, a gente pode ter um sono com muitas interrupções, ou um sono curto. Enfim, eu acho que principalmente o comportamento. Então, existe muita gente que usa o local de dormir para assistir TV, para ver o celular, para comer, para sentar, enfim. E pelo contrário, a gente tem que ter esse local como um local específico para aquilo que a gente tem que fazer, porque o nosso corpo, ele reage às nossas atitudes. Então, se a gente não tiver uma atitude de dormir, a gente não consegue induzir esse sono e ter um bom sono. Acho difícil ver uma casa de um brasileiro que não tem ali uma televisão no quarto, hein? Com certeza. E fora luz, os tipos de luz que você tem dentro do seu quarto, que também fazem uma interferência na produção dessa melatonina, que é esse neurotransmissor importantíssimo para o sono. Enfim, diversas coisas. Pensando nesse quadro de insônia, quais seriam os principais prejuízos para a pessoa que está passando por isso? Bom, basicamente, os sintomas iniciais são de cefaleia. E por que eu digo a cefaleia, ou dor de cabeça? Porque durante o nosso sono, a gente promove uma limpeza das toxinas que são criadas durante o dia no nosso cérebro. Então, se a gente não consegue fazer essa limpeza, o primeiro sintoma que a gente vai ter é essa dor de cabeça, porque é um acúmulo de toxinas no cérebro. Outros reflexos que a gente pode ter são desatenção, isso em diversos níveis, a gente não conseguir se concentrar em alguma coisa, ou sonolência durante o dia, então você passa o dia inteiro cansado, sonolento, desatento, desconcentrado, uma parte do seu raciocínio também fica um pouco mais lentificada, e aí a gente começa a ficar mais estressado, a gente começa a ter acúmulo de cortisol no corpo, que é um hormônio relacionado ao estresse muito importante. Vários desses fatores contribuem para que tenha um aumento de acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, acidente pessoal, e isso está demarcado em diversos estudos com uma relevância muito importante. Mário, o termo higiene do sono é observado em muitos estudos dessa área. Você poderia explicar para os nossos ouvintes do que se trata? Bom, a higiene do sono, como eu dei uma pincelada anteriormente, é aquele comportamento que você tem que vai fazer com que o seu sono seja mais reparador. Então, de certa forma, é você preparar o seu ambiente para que ele seja promotor de sono. Então, algumas dicas que a gente dá geralmente para quem tem algum tipo de dificuldade em relação a esse comportamento é evitar assistir televisão pelo menos 30 minutos antes do seu sono, mexer no celular, deixar o celular longe de você, as notificações, a tela, a ansiedade que o celular te cria, ou a televisão, a geração dessa ansiedade antes de você dormir vai dificultar a indução do seu sono.
Luzes de LED tem um espectro de luz específico, quer dizer, uma cor de luz específica que interfere na produção de melatonina, então a indução do seu sono vai ficar prejudicada. Barulhos durante o seu sono, isso eu sei que é muito complicado da gente controlar, porque não é só dentro da nossa casa, mas tem externamente também. Mas você não usar o seu espaço de sono para outras coisas, porque o seu corpo entende que aquele não é um local específico para você deitar e repousar. Tudo isso vai fazer com que o seu sono tenha uma qualidade um pouco melhor. Algum tipo de alimentação também, evitar cafeína, evitar muito açúcar, evitar muito carboidrato, porque o carboidrato vai gerar açúcar, e o açúcar vai te gerar um aumento de energia no momento em que você tem que diminuir as suas energias. E existem algumas outras dicas, por exemplo, suplementação com triptofano. Triptofano ele é encontrado na banana, no leite, no chocolate amargo, pessoal, amargo. Não é o chocolate ao leite, não é o chocolate branco, é o chocolate amargo, porque ele não contém muito açúcar e contém o triptofano, que é uma substância importante para a produção de melatonina. E outros suplementos, por exemplo, o magnésio, ele é extremamente relacionado à diminuição do estresse, diminuição do tônus muscular, que vai promover um relaxamento para que você possa ter uma noite de sono melhor. E que outros tratamentos e profissionais a pessoa que pode estar identificando sintomas de insônia, ouvindo esse podcast e começando a se questionar, nossa, será que eu tenho algum tipo de insônia? Que profissionais e tratamentos essa pessoa pode procurar? Bom, primeiramente, essa pessoa vai procurar um clínico médico, um médico generalista, no sentido de tentar identificar se não existem outras questões que estejam interferindo no sono, outras questões dentro do seu corpo, de cunho clínico. Então, se você tem algum tipo de dor constante, algum tipo de estresse recorrente, para ver se você não tem nenhum tipo de acúmulo de toxina no seu corpo por algum problema no fígado, no rim. Então, você vai primeiro eliminar as questões clínicas. E aí depois você vai procurar outros profissionais, isso por intermédio do clínico médico, para que eles façam exames específicos, por exemplo, uma análise do seu sono. Ele vai fazer também uma nasolaringoscopia. Essa nasolaringoscopia, ela quer dizer o quê? Eles vão colocar uma câmerazinha para verificar se existe algum tipo de obstrução na sua respiração que faça com que você desperte durante a noite. Então, esse é um outro tipo de distúrbio que pode vir a ocorrer, mas daí ele já tem uma correção cirúrgica, ele tem, ou se não, uma suplementação de oxigênio, porque você pode fazer algum tipo de apneia durante o sono, que é uma falta de oxigênio, é uma falta de respiração, você para de respirar. Aquelas pessoas que acordam engasgadas, com falta de ar durante o sono, elas podem estar sofrendo de uma apneia. E isso aí tem que ser identificado com base em exames específicos que avaliam o seu sono. E isso aí você só consegue iniciando sempre com o clínico médico e passando por outros profissionais. Mas é importante a gente sempre entender que, tudo bem, a gente exclui todas essas causas, não existe nenhuma causa clínica. Qual é a outra causa possível? É o nosso ambiente, é o nosso comportamento, é a forma com que a gente olha para o processo do sono, é a forma com que a gente interage com esse sono, como que a gente se prepara, o que que a gente faz, o que que a gente não faz, como que a gente pensa nisso, sobre isso, qual a importância que isso tem na nossa vida. É importante que a gente sempre lembre que o nosso cérebro, ele conhece aquilo que a gente dá importância. E se a gente não dá a devida importância para aquilo que ele necessita, ele também vai deixar de achar importante. E aí você vai cronificando esse problema na sua vida. Em contrapartida, você vai deixando de dar importância a isso. Perfeito. Existe uma janela de tempo sadio para se dormir? 6 horas, 8 horas... E existe um horário para ir para a cama e acordar que é sadio?
que a gente percebe algumas pessoas falando: ah, eu não sou uma pessoa diurna, eu sou uma pessoa mais noturna. Existe isso de fato? Ou a gente tem sim uma janela de tempo e um horário sadio para ir deitar, adormecer e acordar? Bom, em relação ao sono, quando a gente fala em tempo de sono, geralmente a gente tem que pensar que nem todo mundo trabalha no mesmo horário. Então existem as pessoas que trabalham durante a noite, existem as pessoas que trabalham durante o dia, e isso não acaba não sendo um fator específico para dizer se tem o horário de noite é para dormir melhor ou do dia é para dormir melhor. O que interessa é o nosso ambiente nesse sentido. Então vamos dizer assim, eu trabalho à noite e durmo durante o dia, mas a quantidade de interferências que você pode ter no seu sono durante o dia são maiores, então o seu sono pode ser mais picado, vamos dizer assim, ele pode ter curtos ciclos. Por que eu falo isso? Primeiro a gente tem que entender como funciona o sono. O sono, ele é composto de vários estágios, e esses estágios, eles vão desde o acordado até o sono leve, o sono profundo e o sono que a gente chama de REM. Esse sono REM é aquele sono que a gente tem um sonho mais vívido, mais nítido. Então a gente tem sonhos de melhor qualidade e de melhor lembrança. E esses 4 estágios, eles ocorrem em ciclos durante o nosso sono. Então a gente pode ter esses estágios 4 a 5 vezes durante a noite. É meio complicado da gente entender, mas a gente fica tendo vários ciclos. E esses ciclos, eles duram em torno de 40 minutos a 1 hora, mais ou menos, por ciclo. E aí a gente tem mais ou menos de 4 a 6 ciclos durante a noite. A gente tem que saber que esses ciclos, eles têm que ocorrer porque existem mudanças no nosso corpo durante cada uma dessas fases, que fazem que a gente tenha a limpeza do cérebro, o relaxamento do corpo, o descanso, os sonhos. Então, se a gente, quanto menos ciclos a gente tem, menos descansado a gente fica, porque a gente faz menos processos de limpeza, de descanso. Basicamente, se a gente colocar em média, mais ou menos, de 5 a 8 horas de sono, e isso depende de pessoa para pessoa, porque existem organismos que lidam mais rapidamente com esses processos e existem organismos que lidam com mais dificuldade. Então, quando você é mais jovem, a privação do sono geralmente não incomoda tanto, porque você pode ter poucas horas de sono e, em contrapartida, você ter menos problemas durante o dia, menos sonolência durante o dia. E conforme a gente vai envelhecendo, obviamente que a gente naturalmente já tem um declínio das funções do corpo, vai ficando cada vez mais complicado a gente lidar com essa quantidade de toxinas na velocidade que um corpo jovem teria. Então a gente pode colocar mais ou menos de 5 a 8 horas de sono, mas não é uma lei. Para que seja um pouco mais assertivo isso, é importante você calcular a eficiência do sono, e isso aí um profissional especialista em sono poderia fazer aplicando algum tipo de questionário para identificação da qualidade do seu sono, da eficiência do seu sono, porque existem pessoas que podem dormir 12 horas e acordar cansadas do mesmo jeito, e existem pessoas que dormem 4 horas e acordam com muito mais disposição, com muito mais atenção e concentração. Então, é de corpo para corpo, é de método para método, vamos dizer assim. Não dá para dizer especificamente para todo mundo, mas é em torno de 5 a 8 horas. Mário, muito obrigado pela sua presença, conteúdo riquíssimo aqui para o Sessão Marcada. Muito obrigado. Eu que agradeço, João e Rafael, pela oportunidade. Espero que você esteja tendo ou tenha tido um bom dia.
Eu, Rafael Mendes, sou coordenador geral deste podcast. A organização de pautas científicas fica no comando do psicólogo João Estevão e a edição de som e imagem do Vitor Oliveira. O podcast está disponível no Spotify, YouTube Music e Apple Podcasts. Não deixe de avaliar o nosso programa na sua plataforma de preferência. É rapidinho e essa atitude nos ajuda a levar ciência e informação para um número maior de pessoas. Siga a gente e ative as notificações para que você fique sabendo quando os novos episódios estiverem disponíveis. Nos vemos em breve em nossa próxima Sessão Marcada.